Então vamos lá, a nossa prece. É um momento muito especial que nós reservamos para nós. Ao lado de cada um de nós, nos envolvendo nas irradiações do amor de Jesus, encontram-se os generosos espíritos que, em nome do Mestre querido, neste momento nos abraçam. Na condição de intermediários e porta-vozes de Jesus, eles nos envolvem no amor do querido amigo, nos emprestando da paz de Jesus, da sua harmonia, da sua serenidade, objetivando tranquilizar a nossa alma, preparando-nos para melhor compreendermos e assimilarmos o conteúdo evangélico que na manhã de hoje, será compartilhada com todos nós. Muito obrigado, Jesus, por esse momento importante para todos nós. Abraça-nos no vosso amor. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos fazendo para extrair dos ensinamentos aqui assimilados o conteúdo que eles possuem, em especial o conteúdo moral, para deles nos utilizarmos no nosso dia a dia, no processo de transformação moral, que de longe é o nosso maior, principal desafio das nossas existências. Rogamos ainda, Senhor, em especial, envolver a todos os pais que se encontram aqui presentes. Nesse dia em que a sociedade consagra a homenagear os pais, nós vos rogamos, abençoa a todos nós que somos pais. Abençoa ainda os nossos pais queridos que já retornaram ao plano espiritual. Que fique a nossa gratidão registrada e que o vosso amor possa cobri-los de bênçãos por tudo quanto eles representaram em nossas existências, nos trazendo a noção de responsabilidade, disciplina, de amor à família. Abençoa-o, Senhor. São os nossos heróis que já retornaram. E ainda, Senhor, nos lembramos que o vosso amor abençoe também aquelas mães, que além de mães, são também pais. Sejam porque seus companheiros já também voltaram ao plano espiritual, ou porque eles abdicaram dessa responsabilidade, e elas então corajosamente exercem a dupla função de mães e de pais. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom dia a todos, a todas, né? Muito feliz de estar com vocês aqui. Para mim sobrou a má vontade, né? A semana passada o Flávio veio aqui e falou sobre a boa vontade, né? E vem falar sobre a má vontade. Ou seja, eu tenho que dar as más notícias para vocês, né? As boas notícias foram dadas na semana passada. Mas antes que eu me esqueça, eu gostaria já de desejar aqui
um feliz Dia dos Pais, né? Aos pais que estão aqui presentes e aqueles que fazem parte dessa instituição. E para que tenhamos hoje um dia muito feliz, né? Junto aos nossos rebentos. Mas a má vontade, né? Inclusive quando eu estava estudando o tema, e a dona Agripina, até quando eu estive com ela um dia desse, na segunda-feira, numa outra segunda-feira aqui, ela falou assim, puxa, mas eu estou vendo aqui o seu tema, né? A primeira vez lá foi o inverno, né? Falar sobre inverno, e agora a outra é má vontade, né? Há um desafio. Eu falei, realmente é um desafio. Mas quando a gente fala, eu pelo menos tinha, né, antes de meditar sobre esse tema, a questão da má vontade, eu tinha sempre a impressão de estar falando daquela má vontade, sabe? A pessoa que não está com boa vontade. Meio assim, não fazendo as coisas com carinho, né? E que normalmente irrita muitas pessoas que estão em torno dela, né? Quando a pessoa tem aquela má vontade, ela faz, mas faz meio arrastada assim. Mas depois meditando, estudando, por que o Emmanuel foi pegar esse tema? Porque esse tema está no livro Pão Nosso, no capítulo 67. Que ele pegar esse tema, por que ele foi tratar de um tema desse tipo? Por que ele foi falar sobre má vontade? Porque ele fala a partir de uma epístola de Paulo, né? que fala assim, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, que é uma parte da epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 11. Então, aí ele fala a questão da má vontade. Aí, pesquisando, vamos falar sobre a questão da vontade, até eu recomendo, vai que eu esqueça mais para frente, eu recomendo que vocês leiam e estudem o livro Pensamento e Vida, do Ernesto Bozano. É um livro mediúnico, do Ernesto Bozano, Pensamento e Vida, que trata desse assunto e é muito interessante conhecer essa questão. Porque nós vamos ver, eu espero que nós cheguemos a uma conclusão ao final desse encontro, que é muito importante nós sabermos lidar com essa questão da vontade, porque é determinante para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade pessoal, é determinante. Mas para nós começarmos, vamos falar o que é uma questão que seria necessidade, né? Para chegarmos na vontade, vamos falar sobre a necessidade. O que é uma necessidade? Tudo começa, todas as nossas ações, elas começam com uma necessidade. A partir de uma necessidade que surge, seja ela qual for, essa necessidade, não importa, seja para de alimentação, ou de usar uma vestimenta, ou de um deslocamento, qualquer necessidade que nós tivermos, que surge nas nossas vidas, nós temos que nos socorrer de uma suprir essa necessidade, porque ela é premente. Se surgir a necessidade, nós temos que socorrer. Acendeu a luz vermelha, nós temos que apagar. Temos que resolver aquela questão. E normalmente a solução, ela vai começar sempre, nós vamos começar a pensar sobre a questão daquilo. Como é que eu resolvo isso, né? Bom, seja lá qual for, alimentação, como eu disse, né? Estou com fome, né? Eu tenho que comer, né? Então aí onde eu vou comer, né? O que eu vou comer, sabe? Se começa a ter ideias, né? Começam a surgir ideias. As ideias vão aparecendo, vão surgindo, são várias as ideias que surgem para você suprir uma determinada necessidade. Essas ideias, elas vão surgindo, aonde elas surgem? Elas surgem através de pensamentos. São pensamentos que chegam para nós. E o pensamento, aí, vamos nos deter um pouquinho na questão do pensamento. Hoje,
a ciência já reconhece isso, o Espiritismo fala isso, sempre falou sobre isso, hoje a ciência reconhece isso, que o pensamento não tem a ver com o cérebro nosso. Quer dizer, o pensamento não é, o cérebro não é o que faz o pensamento. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um técnico que tenha a capacidade, por exemplo, de desmontar esse computador ou desmontar um celular, né? E desmonta o celular nas peças, todas as peças dele, coloca tudo aqui em cima dessa mesa. Ele é capaz de determinar a função de cada uma daquelas peças. Assim como um médico também, ele é capaz também de secar um cérebro e explicar exatamente o que faz cada parte do nosso cérebro. Aí você monta novamente, monta esse computador, ou alguma televisão, ou um rádio, ou um celular, você monta ele novamente e não acontece nada. Não acontece nada. Porque ele é um instrumento. O que faz ele funcionar? Né? Se for um celular, você tem que ter uma conta na Vivo, ou na Claro, sei lá, na Oi, né? Vem de fora, né? Se for a televisão, você tem que pôr uma antena, alguma coisa, para poder captar um programa que está vindo de algum lugar, né? De fora. Se for um celular, você tem que ter um software, né? Você tem que colocar um software lá, que alguém que fez, que vai fazer o computador funcionar. Tirou isso, não funciona. Assim também é o nosso cérebro, né? Quer dizer, nós nos manifestamos através do cérebro, mas nós somos o pensamento, nós somos o espírito. Nós não estamos dentro, não estamos inseridos, envolvidos dentro do cérebro. Nós utilizamos o cérebro para poder chegar, pelo cérebro, chegarmos ao corpo físico. Quer dizer, então, se eu quero mexer essa mão, a mão esquerda, eu tenho que chegar no cérebro e falar, mexe a mão esquerda. Então ele vai lá, dá os impulsos, eu mexo a mão esquerda. Mexe a mão direita, certo? Levanta, anda, senta. Então eu estou fora, eu não estou dentro do corpo físico. Eu não estou lá dentro, eu estou trabalhando, assim como a televisão não está. O software, ele não está dentro da televisão, não está assim como a Oi, a Vivo, não está dentro do nosso celular agora, mas ele está adstrito, ele está assim, usando aquele aparelho para que ele funcione. Esse funcionamento. Então é muito importante, inclusive, eu até vou ler um trecho aqui, que o Emmanuel nos fala, né, que está no livro Pensamento e Vida, que ele fala assim, emitindo uma ideia, quando você tem uma ideia, essa ideia de almoçar, por exemplo, estou pegando um exemplo bem simples, né, mas pode ser qualquer outra, né? Eu vou até a casa da minha sogra agora, certo? Como é que eu vou? Vou de ônibus, vou de Uber, vou de carro, vou a pé, vou de bicicleta, certo? Você vai ter uma ideia, certo? Ou seja, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia é essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que esposam esse mesmo modo de sentir. Ou seja, se nós chegarmos agora, começamos a pensar, vamos assaltar um banco? Certo? Vamos pegar em 3, vamos assaltar um banco. Aí, pode ter certeza, mas vai surgir cada ideia, né? Não, faz isso, né? Usa um revólver, não, usa uma escopeta, não, né? Vai primeiro lá, manda alguém na frente. Nós vamos ter um monte de ideia de assaltar o banco. Essas ideias não são só nossas, porque nesse momento em que nós abrimos e sustentarmos essa ideia, mantemos-nos com essa intenção, nós vamos começar a sintonizar todas as outras mentes, os outros espíritos que estão com aquele mesmo propósito.
fato também é que se nós também resolvemos, vamos montar um orfanato? Vamos montar um orfanato? Aí também a mesma coisa vai acontecer, certo? Bom, aonde vai ser, né? Como é que vai ser? Vamos pegar crianças a partir de que idade, né? Bom, vai começar a surgir, porque nós vamos também sintonizar todos os espíritos que estão sintonizados com aquela mesma ideia, com aquela mesma intenção. E isso não está no cérebro, isso são os espíritos que estão em volta. E o Kardec, numa das perguntas que vocês já ouviram falar muitas vezes aqui, certamente, ele faz uma pergunta para os espíritos. Os espíritos influenciam a nossa maneira de pensar? Né? Ele fala assim, sim. Né? E frequentemente são eles que vos dirigem. Se dirigem. Porque nós acabamos, de alguma forma, como nós temos a necessidade por uma questão, inclusive essa é uma questão, vamos dizer assim, quase que de instinto, porque nós temos a nossa, o nosso arcabouço de vida, nós temos no esqueleto do nosso caráter, vamos dizer assim, 3 instintos que predominam ainda lá desde o reino animal, ainda que predominam na nossa maneira de ser. São 3 instintos. O primeiro é o da nossa proteção individual. Ou seja, em última instância, nós vamos nos proteger. Nós vamos nos proteger. É por isso que a gente não deve carregar a criança no carro, por exemplo, sem cinto de segurança. Porque fala, não, se eu estou com uma criança, é meu filho, eu agarro, ele está aqui comigo, é meu, eu estou segurando ele. Mas dá uma freada, você faz assim, ó. Você segura, você solta, certo? Se você está socorrendo alguém que está morrendo afogado, eu amo essa pessoa que está morrendo afogada, na hora que te faltar o ar, a gente abre a mão. Sabe? Porque esse instinto, ele é primário, ele está lá, é muito forte. Né? Quando está tudo bem com a gente, está tudo legal, eu estou me sentindo seguro, eu não estou correndo risco nenhum, entra um segundo, que é a preservação da espécie. Aí eu sei, começo a pensar o seguinte, olha, eu tenho que ajudar os outros. Né? Eu preciso ajudar a minha espécie, porque alguma coisa me diz, o instinto, ele não é uma coisa racional, né? Nos diz que eu vou precisar de gente. Sem as outras pessoas eu não sobrevivo. Então eu vou começar a cuidar dos outros. Então eu vou ter que cuidar da espécie. Né? E fazer com que a espécie se perpetue. E tenha gente que cuide de mim lá na frente, né? Assim como eu estou cuidando de alguém aí lá de trás. Quando esses dois estão bem equilibrados, entra um terceiro. E o terceiro que entra é que é o instinto gregário. Esse é danado, viu? Esse tipo de coesão de grupo. Nós temos necessidade de sermos aceitos pelos outros. Que as outras pessoas nos aceitem. Então, essa necessidade de aceitação pelos outros, né, vai fazer com que a gente se comporte como os outros, para poder ser aceito pelos outros. Então vamos imaginar assim, né? Isso acontece no reino animal e também acontece no reino nominal, onde nós estamos agora. Nós temos que sublimar esses instintos. É nossa função sublimar esses instintos. É por isso que nós reencarnamos, para sublimarmos esses instintos. Por exemplo, uma das sublimação do instinto da preservação da espécie, que lá no início é apenas, às vezes é questão de você copular, de você fazer mais. Você pega um mosquitinho, né, um mosquito, acabou, tem mosquito que vive alguns dias só, né? Mas ele acabou de nascer, se você acabou de nascer, se você tentar matar ele assim, ó, ele sai debaixo da tua mão, você não consegue, ele voa, né? Você não consegue matar ele. Porque ele já tem o instinto de preservação individual dele, está funcionando já. E se ele achar uma mosquitinha, ele corre fazer um monte de mosquitinho.
Pá, ele vai fazer um monte de mosquitinha com uma mosquitinha, né? E ele vai se comportar exatamente como um mosquito, certo? Assim como o cachorro se comporta como cachorro não mia, gato não late, certo? Porque ele precisa ser aceito pelos outros. Quem tem cachorro sabe disso, né? Às vezes você tem um cachorro, você vai, parece comigo. Fica meio parecido, não fica parecendo com o dono, com o tempo? Assim, até meio parecidão, assim, jeito. Não, é quase humano esse cachorro aqui. Mas sai com ele no portão, ele vê outro cachorro, o que ele faz? Ele se comporta como cachorro. Ele corre, ele faz xixi no canto do portão, faz xixi no outro canto do portão, vai lá, e você fala, cara, eu não estou conhecendo esse meu filho aqui agora. Esse é um cachorro. Não, ele é um cachorro mesmo. É um cachorro. Então, nós temos que ter esse cuidado, muito cuidado conosco, com esse tal do instinto gregário aí, certo? Porque esse instinto gregário, eu estou chegando, um dia nós podemos falar mais sobre isso, mas o instinto gregário, para chegar até aí, é que vai determinar o nosso pensamento. É com quem nós vamos nos sintonizar na hora do pensamento. Ou seja, houve a necessidade surgiu, deu uma ideia, a ideia fez com que nós tivéssemos um pensamento a respeito daquilo, e esse pensamento vai fazer com que daí vai surgir um desejo. Nós vamos ter um desejo. E o desejo é uma inclinação. O desejo ele não é nada, ele é apenas uma inclinação. É uma inclinação que nós temos para algo ligado, por exemplo, ao sentido, às nossas emoções. É uma aspiração, né? E o desejo está muito ligado ao instinto gregário, porque o que a gente deseja é mais ou menos ser como os outros, né? São, sabe? Então é aquele negócio, você vai para o interior, hoje menos, né? Você vai para o interior, a gente ia para o interior quando eu era mais novo, assim, se ia para Sorocaba, não saía muito longe daqui, aí você voltando falando que a samambaia estava torta atrás da porta. Não, porta, torta, morta. Voltava falando que nem eles lá, né? Que eles falavam assim lá. Hoje, né? Ia para o sul, falava, tu vais. Você vai. Por quê? Aí você começa a incorporar para ser aceito. Você começa a falar igual, né? Se comporta, você não percebe, mas você vai poder ser aceito por aquelas pessoas. E quando você chega na questão do desejo, né? O desejo ele é apenas uma inspiração. Agora, para que eu tenho desejo, por exemplo, eu tenho desejo de dar um copo de água, estou vendo que alguém não está bem ali, eu vou dar um copo de água, a água está aqui, eu tenho um desejo, é uma necessidade, é uma aspiração. Agora, para pegar essa água, chegar na pessoa, na outra com quem eu quero dar esse copo de água, eu preciso de uma outra coisa. Essa outra coisa chama-se força. E a força, eu até vou ler aqui, porque isso aqui é uma informação da física, né? E que diz assim, o que é força? Aquilo que é capaz de provocar deformação num sistema material ou causar alteração no seu movimento, tirá-lo do repouso, acelerar ou desacelerar esse objeto. Ou seja, força é aquilo que vai fazer isso sair daqui. Não vai sair com o pensamento. Não vai sair com o meu desejo. Né? Não vai sair com o desejo. Eu vou ter que pegar, vai ter que ter uma força que vai movimentar ele daqui para lá. Agora eu pergunto, Deus tem mão? Deus não tem mão. Deus tem pé? Não tem pé. Né? Deus tem voz? Não tem voz. Deus é uma energia, é um espírito, como nós. E que precisa de quê? Ele precisa de um cérebro, né? De um cérebro que que esteja no lugar, que tenha mão, que tenha pé e que tenha voz para que ele possa se manifestar. Então Deus se manifesta, ajuda os homens pelos homens, ou pelas mulheres. E não tem outra forma dele ajudar. Não tem outra forma de ajudar os homens, a não ser pelos homens. Então, o que ele pode fazer? Ele vai chegar, através de uma necessidade, ele poderá te dar uma ideia, vem de Deus, mas
Mas a força, depois que você passou pelo pensamento, que você passou pelo seu desejo, né? Então você precisa acelerar, você tem que ter uma força, tem que acelerar esse processo, tem que fazer essa força fazer com que aquilo aconteça. E para que aquilo aconteça, vai entrar uma terceira, uma quarta coisa, uma sexta força, nessa sequência que estamos falando aqui, que é a vontade. Então, vontade nada mais é do que a força. É aquilo que acaba fazendo, tornando real uma ideia, um pensamento, uma necessidade. Né? Então, é pela vontade. Então, o desejo é o que você quer, é o que você sente, tenho vontade, tenho desejo de fazer isso. A vontade é aquilo que decide fazer em relação a isso. Então, se você não tiver vontade, você não vai fazer nada. Não vai acontecer nada na sua vida. Por mais que você tenha desejo, por mais que você tenha inspiração, por mais que você leia, que você estude, que você pode, o que você, seja lá o que você queira fazer, enquanto você não tiver vontade, não vai acontecer. Você vai ter que ter vontade para que aquilo aconteça, e realmente aquilo se torne real. Então, o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele tem uma pergunta, na pergunta 909, né, que eu até separei aqui, que ele diz assim, né, a pergunta é assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Essa é a pergunta que ele faz lá, né? E a resposta é essa, é sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Né? Como são poucos os que se esforçam. Então, ou seja, vamos traduzir isso aqui agora para um caso real. Né? A espiritualidade deve ter percebido um dia que estava surgindo um núcleo, uma comunidade, aqui do Tamarotaka, está aqui do lado nosso aqui. E aí a espiritualidade sabia que na Tamarotaka ali ia ter muita criança, ia ter muita mãe. Né? E essas mães precisavam trabalhar. E essas crianças, ia ter muita criança. Onde tem mãe, tem mulher. Tem homens, tem mulher. Tem homem, vai ter criança. E a hora que tiver criança, a mãe vai ter que trabalhar. Né? Então, a espiritualidade imaginou? Bom, tem que ter uma creche. Tem que ter uma creche. Vai ter que ter alguma coisa, alguma creche, alguém que socorra essas crianças, onde ela possa deixar essas crianças. Então ela foi lá e inspirou o Divaldo, né? Nosso querido Divaldo, foi lá. O Divaldo fala para a Terezinha, né? O Divaldo vai falar para a Terezinha que vai ter que ter uma creche para ela fazer, para ela cuidar disso, né? Certo? Então essa ideia chegou lá a Terezinha, foi verbalizada, né? Porque veio pelo cérebro, foi verbalizou. Terezinha, você precisa fazer uma creche lá na Tamarotaka. Mas aonde vai ser essa creche? Aí começa o processo. Né? Aqui, onde nós estamos, aqui era um campo de futebol aqui, né? Eu me lembro bem disso, né? Eu moro aqui perto. Era um campo de futebol da congregação aqui, da igreja aqui. Então, onde vai ser essa creche? Você imagina o seguinte: no momento em que ela recebeu essa incumbência, ela teve que aceitar essa incumbência. Certo? E na hora que ela recebeu essa incumbência e resolveu aceitar essa incumbência, ela começou a mentalizar. Aí, o que aconteceu? Quem estava na mesma sintonia dela, Dona Agripina, estava na mesma sintonia lá, né? Aí apareceu a Dona Agripina, né? Aí veio mais um, e veio mais um, e veio mais um, e foi juntando as pessoas, e conseguiram, e fizeram aparecer. Agora, então, essa janela que está aqui, ou que está ali, né? Como é que ela veio parar aqui, essa janela? Né? Como é que essa janela veio parar aqui? Antes ela vir parar aqui, ela esteve primeiro no pensamento, na ideia,
do projetista, é alguém que projetou. É alguém que pensou lá, bom, se tem que ter telhado, tem que ter janela, tem que pôr a janela aqui, foi um projeto. Então, antes da coisa acontecer como nós estamos enxergando, estamos vendo, esteve no pensamento de alguém. Então é um processo que você vê que não é tão complexo assim, se nós fatiarmos, ele não é tão complexo, é até certo ponto lógico, e aí vem a questão, por que é que nós não conseguimos fazer isso? Por que nós, então por que vem a boa vontade e a má vontade? Ou seja, se a vontade é o que determina os resultados daquilo que nós serve, né? Por que é que nós temos maus resultados? É porque nós temos má vontade. É porque nós fazemos escolhas erradas. Escolhemos a opção menos interessante, que possa contribuir para a nossa felicidade. Então, quando o Paulo fala que ele pegou esse tema, ele fala assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. O que é uma obra infrutuosa? É que não dá fruto. Não dá fruto. Né? Então, eu pergunto, nos dias de hoje, alguém poderia dizer que não sabe as consequências da atitude A, da atitude B? Nós sabemos. Nós sabemos que se você pegar a Dutra e seguir de linha reta, você vai bater no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso. E se você entrar na Dutra, né, em linha reta, querer ir para o Paraná, você não vai chegar no Paraná. Se quer ir para Curitiba pela Dutra, até pode dar uma volta, chegar lá embaixo, pegar um navio, né, e pelo mar, mas você vai dar uma volta federal, não, uma volta muito grande. Né? Então, nós tomamos as nossas decisões, para tomar nossas decisões, ou seja, nós temos que pensar o seguinte: essa é uma obra frutuosa ou é uma obra infrutuosa? Ou que eu estou me envolvendo? Certo? Por que é que eu estou seguindo esse caminho? Por que é que eu estou seguindo esse caminho? Se eu começar todos os dias comer as sobremesas do almoço, certo? Ou comer muito açúcar, ou comer muito sal, alguém tem dúvida que você vai ficar com pressão alta? Ou se comer muito açúcar, você não vai acabar tendo uma diabetes, sei lá, uma coisa? Se nós voltarmos assim, a coisa ao contrário, e ver as doenças que nós temos, essas adquiridas, né? Nós não conseguimos saber por que foi. Você vai de trás para frente, por que de frente para trás nós não tomamos essa precaução? E nós não tínhamos chegado nesse ponto. Não sei se me faço entender. Né? Você pega e você volta, é mais fácil, né? Depois concluiu. Depois você volta, eu fiz isso, foi por isso. Né? Será que lá você não estaria em condições de não ter feito isso para acontecer isso? Aqui na frente? Então, quando o Paulo ele fala com os Efésios, né? Ele fala assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas da terra, das trevas, melhor dizendo, das trevas, ou seja, um plano trevoso é um plano escuro. Então, se nós nos socorremos agora nessa lição de hoje, que está lá no livro Pão Nosso, o Emmanuel, então eu só recomendo que vocês leiam lá, é capítulo 67, e veja lá que tem uma sequenciazinha, muito interessante. Ele fala assim: má vontade, agora a gente tem essa má vontade do jeito que nós quisermos. Ou por uma malevolência, ou por você ter escolhido uma vontade errada, vontade ruim. A má vontade, ela gera sombra. A primeira informação que ele dá, ela gera sombra.
Por que gera sombra? Porque se você está numa obra infrutuosa, se você está no lugar errado, é como se você estivesse no escuro. Você imagina que você está dentro da sua casa e cai a energia à noite. Escureceu tudo, certo? A hora que escurece tudo, a primeira reação nossa, quando você fica completamente no escuro, ele fala que é má vontade, a sombra favorece a estagnação. A gente para. Você fica parado. Meu nome é parar. Até que os olhos vai se acostumar, né? Para você ver onde que está, para você ir tateando, para ir buscar uma vela, né? Buscar um farolete, alguma coisa, para você começar a se movimentar. Isso no plano físico. Mas no plano espiritual, será que é a mesma coisa? Quando você gera a sombra, que você começa a não enxergar já a saída para o problema, porque você entrou numa obra nas trevas, numa obra infrutuosa das trevas, que a estagnação, ele fala que ela entroniza a ociosidade. É o terceiro ponto que ele cita. O que é ociosidade, né? O que é estagnação? Você parou e estagnou. Se é ociosidade, você começa a não trabalhar mais. Você começa a não trabalhar aquele problema seu que você estagnou. Você começa a não trabalhar. E não trabalhando, quando você começa a não trabalhar, essa ociosidade, ela gera discórdia. Ele diz na sequência, porque as pessoas que estão perto de você, perto de nós, eu digo você, eu também, seja quem for, certo? Que está perto de quem está na ociosidade, né? As pessoas não compreendem por que a pessoa está na ociosidade. E começa um processo de cobrança. Você tem que se movimentar, vai trabalhar, por que você não sei, por que você não faz? Você começa uma cobrança de quem está na ociosidade. Essa cobrança, ela desperta discórdia. Começa a haver discórdia em torno da pessoa, porque ela começa a viver em discórdia com quem está em torno dele. Porque se ficou ocioso, você gera discórdia por quem está em volta. A discórdia, quando você começa a apertar muito a pessoa que está na ociosidade, desperta nela o que? O orgulho. Ela começa a se ofender. Mas peraí, para de me cobrar. Sai daí, né? Sai de mim. O que é isso? Aí ele vai e o orgulho acorda a vaidade. Ele começa a ficar vaidoso porque ele perde a humildade. Ele começa a achar que ele não se relaciona mais com as pessoas, ele não percebe que as pessoas são importantes para ele, porque ele vai se desconectando das outras pessoas. E vocês vão ver depois, no final, vou dar um exemplo, vocês vão ver claramente como isso acontece. Né? Você vai se desconectando com as outras pessoas, essa falta de conexão com os outros, porque ele perdeu a humildade, né? Acirrou a vaidade, aí a vaidade ela vai atiçar a paixão inferior, nos diz o Emmanuel, aqui, né? E a paixão inferior provoca a indisciplina. Pode ver, a pessoa, quando surge a paixão, ela fica indisciplinada. Essa indisciplina, ela começa a afrontar o status quo, aquilo que está em volta dela. Ou pela forma dela se vestir, ou pela forma dela falar, ou pela forma dela, ela começa a afrontar, certo? Aí ela começa a afrontar, ela começa ou eu não tomo mais banho, certo? Ou eu não faço, sabe? Ela começa a afrontar o entorno dela, certo? O entorno dela através da indisciplina, ela fica indisciplinada. Não cumpre horário, não concorda com mais ninguém, e começa a uma desconexão total assim em torno dela. Essa indisciplina, ela mantém a dureza do coração dela. Quer dizer, ela vai ficando empedrada. Por quê? Porque ela não se comunica mais com o que está em torno dela. Ela não tem mais e essa dureza impõe uma cegueira espiritual. Estou dando uma sequência que está no livro, tá? Impõe uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual, o que ela faz? O que um cego faz quando começa a andar sozinho? Cai no abismo. Cai no abismo. E o abismo entrega as obras infrutuosas, a incompreensão, má vontade, paixão, trevas. Gente, eu vou dar um exemplo aqui agora
apenas como exemplo, tá? Não são todos, mas a grande maioria. Você já prestar atenção, alguém já trabalhou entregar sopa na rua, assim, para o morador de rua, assim? Já foi ver como é que eles são? Eles são orgulhosos. Então, sabe, é pessoa indisciplinada. Indisciplinado, não quer mais submeter a uma disciplina, certo? Não quer. Então, percebam, isso é um dos exemplos, por exemplo, da má vontade. Ou seja, alguém que lá atrás, em algum momento, tomou uma decisão errada, teve uma má vontade, quer dizer, uma vontade errada, certo? Colocou nessa sequência que está no livro lá. Sombra, primeiro, estagnação, ociosidade, discórdia, orgulho, vaidade, paixão inferior, aí na seguinte, a indisciplina. Quando você começa a ficar indisciplinado, cuidado. Quando você começa a achar que está todo mundo, só você está com o passo certo, está tudo marchando errado, sabe aquela história, porque na marcha, que está todo mundo marchando, a mãe fala, só meu filho está com o passo certo, lá está todo mundo com o passo errado lá, né? Sabe? Né? Você está diferente de todo mundo, sabe? Quer dizer, aquela a indisciplina, na sequência, dureza de coração, porque ele já começa a não aceitar, e segundo, a cegueira espiritual. Cegueira espiritual, trevas. Isso é má vontade. É má vontade. Que surge tudo da onde? Da vontade, a questão da vontade. Ou seja, sem sombra de dúvida, pelo menos para mim ficou claro isso quando eu li o livro do Ernesto Bozano, Pensamento e Vida, né, que é uma questão de vontade. Tudo é uma questão de vontade. E que as nossas opções é uma questão de vontade. Se você fizer uma boa opção, você vai ter uma boa vontade. Se você fizer uma opção equivocada, você vai ter uma má vontade. E a má vontade vai fazer com que você se ligue com as obras infrutuosas das trevas. Então é escolha. É escolha. Não é determinismo. O determinismo vamos pegar uma abelha e um abutre, né? A abelha, por determinismo, né, ela voa em direção ao mel, né? O abutre, por determinismo, ele voa em direção a uma carniça. Agora, nós podemos escolher. Para onde você quer voar? Para o mel ou para a carniça? Você escolhe. Nós podemos escolher. Essa é a missão, é a mensagem de hoje. Obrigado. Okay. Então nós vamos agora fechar os nossos olhos materiais, aqueles que sentirem à vontade. Caso contrário, pode ficar com os olhos abertos também. É que quando nós fechamos os nossos olhos materiais, nós abrimos os nossos olhos espirituais. E abrindo os nossos olhos espirituais, nós vamos perceber que entre nós, aqui, está Jesus. Porque ele nos disse que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria. E nós estamos aqui reunidos em seu nome, Mestre. Temos convicção que estás aqui junto de nós nesse momento. Certamente representado pelos seus mensageiros celestiais, que são os trabalhadores espirituais desta casa que nos acolhe, são os trabalhadores materiais desta casa que nos acolhem, são os nossos mentores individuais, ou seja, todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que nós aqui estivéssemos nesta manhã, num ambiente sadio, seguro, saudável, e tivemos a oportunidade de refletir sobre os seus ensinamentos.
E é nossa vontade agora, Mestre, que aqueles que não puderam aqui estar, recebam também essa luz, a luz da sua presença. Que ela chegue até aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, nos hospitais, até aqueles que perambulam pela rua sem um teto aonde se abrigar, aqueles que estão com fome, com sede, com frio, com dor, necessitam de um pouco de paz para levar adiante a sua missão, estão desempregados, aflitos, desesperançados, não sabem como farão para se alimentar, para alimentar os seus familiares. Aqueles mestres que tiveram uma má vontade, não perceberam e se deixaram envolver pelas obras infrutuosas das trevas. Chega até eles, Mestre, ilumine os seus caminhos, orienta-os para que eles possam perceber a sua presença, certamente através dos seus mentores individuais, e ouçam-os. Que a sua luz permaneça sobre essa casa que nos acolhe e ela continue sendo um porto seguro, aonde os espíritos necessitados saberão buscar ajuda e aonde os espíritos que podem ajudar saberão aonde terão um local para colaborar. E de nossa parte, Mestre, nós te agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome. Envolva no dia de hoje todos os pais, em especial aqueles que têm os seus filhos desaparecidos, encarcerados ou presos a uma cama de hospital. E com a prece que nos ensinaste quando aqui estiveste, nós vamos pedir licença para encerrar a atividade desta manhã, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.